cuidar dela. Né? E aí, que delícia! E aí eu fico pensando, com certeza, uma era nutricionista, uma era fitness, né, de ginástica, né, acordava ela, vamos embora, Esther, vamos correr, não sei o quê. Então, cada uma devia ter uma função, deviam ser 7 profissionais, e muitas das vezes é importante entender que precisamos, muitas das vezes, de profissionais para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Às vezes a gente quer alcançar o nosso objetivo sozinha. E é importante sermos humildes, né, e mansos de coração para entender que precisamos de profissionais, de pessoas que possam nos ajudar a alcançar o objetivo. Ela tinha um objetivo. E o eunuco, no caso, separou ela para um lugar e para pessoas que podiam ajudar ela. Eu não sei qual, mas eu sei que Deus está te lembrando qual é o profissional que você precisa para estar mais qualificada, para estar mais equilibrada, para estar mais saudável no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Né? Existem pessoas que Deus já está colocando. Você não precisa andar sozinha. Amém? Muito bem. Esther, porém, não declarou ao seu povo e à sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Então, Mardoqueu, o primo dela, falou, alguém te perguntou se tu é estrangeira? Não, então, fica quietinha, né? Se ninguém te perguntou, você fica quietinha, fica na boa e fica aí. E ela foi obediente. Eu fico imaginando, nós, mulheres, que não gostamos de falar, né? Ficar um tempo no palácio sem falar, né? Então, o quanto a obediência e o silêncio, às vezes, é um silêncio que nos leva a lugares maiores. E a mulher, muitas das vezes, tem muita dificuldade em ficar em silêncio. Então, fala para a amiga do lado, teus objetivos, tem objetivos que é só você e Deus. Fica espalhando, não. Faz propaganda, não. Fica quietinha, fica na tua. Vai ter um momento que você vai ter que declarar, mas agora, silêncio. Existe um tempo em que é só você e Deus. Amém? Só você e Deus. E o testemunho vai vir. E vai chegar um momento de você ter que declarar de onde veio. Mas existe um momento, e às vezes o momento é hoje, que é silêncio. É uma guerra, é uma briga, é um desafio entre você e Deus. Amém? E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E aí fez toda a diferença, porque enquanto Esther estava lá dentro, né? Quem é que estava do lado de fora? Quem é que estava? Mardoqueu. Fazendo o quê? Vigiando, vigia, irmão. Vigiando quem? A Esther, cobrindo ela em oração. Quem é que te cobre em oração? Você tem uma pessoa que tem cobertura na tua vida? Se não tem, peça a Deus. A Esther estava lá, no silêncio, mas ela tinha um intercessor, que era seu primo, que todo dia passava lá, orava por ela e cobria a vida dela. Então é importante termos também pessoas intercessores por nós. E a pergunta também é: quem você intercede? Por quem você intercede? Você tem alguém que você ora? Você é intercessor de alguém? Também é importante nós sermos intercessores. Amém? Escreve aí no teu caderninho, então. Quem ora por mim e por quem eu oro. E se eu não oro, por quem... eu vou pedir a Deus para me dar um nome de quem é que eu tenho que orar.
E quem é que eu tenho que caçar como intercessor? Às vezes eu, caço uma pessoa, ó, ora por mim aí, pô. Coloca aí no meu nome aí na tua listinha, né? A gente pode fazer isso, porque isso é importante. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então, a dona Radassa, que lá dentro se virou, a Esther, estava 6 meses mergulhada num óleo, 6 meses mergulhada no outro óleo, porque esse era o objetivo para se encontrar com o rei. Então, não era qualquer pessoa, de qualquer forma, que a gente ia se encontrar. E aí a gente também percebe que esses dois produtos, os 6 meses no um, que é a mirra, 6 meses, a mirra era para pessoas, eles usavam para funerais, para embalsamar, para defunto. O que tem que morrer na nossa vida? Coisas que tem que morrer na nossa vida. E os 6 meses com especiarias era um perfume que normalmente essas especiarias eram usadas para consagrar sacerdotes, para ungir pessoas para um propósito, Então, ela estava sendo perfumada tanto para deixar para trás algumas coisas, quanto para levar para frente algo da parte de Deus. E nós também, nessa tarde, esse é o objetivo. Tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Tem coisas que tem que morrer na nossa história. E tem coisas que tem que ser consagradas a Deus. Nosso eu tem que ser consagrado a Deus. Amém? E depois desse tempo, aí o quinto ato, que é a mulher adulta, Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa que nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Então, chegou o grande dia, depois de um ano, ela se esforçando e fazendo o seu melhor, chegou o grande dia de se apresentar ao rei. E toda mulher que se apresentava ao rei, ela podia pedir o que quisesse, a roupa que quisesse, para se apresentar. E Esther, no caso, ela não pediu nada. Então, isso já demonstrou muito. Eu fico imaginando que a turma dos bastidores, o eunuco, as 7 mulheres, aquele lugar, ela era tão humilde, tão sorridente, tão simpática, tão... Ao mesmo tempo, por dentro, ela devia estar falando assim, o que eu estou fazendo aqui? Ai, se eles me pegam, eu vou ficar simpática, eles nem vão perceber que eu não sou daqui. Então, ela estava tão assim, fora daquele lugar e querendo fazer o seu melhor, que na hora que ela entrou, com certeza, essa turma toda estava fazendo torcida. Tinha uma torcida para Esther ganhar, era essa torcida do palácio, porque eles, desde o início, se admiraram com ela. Quem é a tua torcida? Quem é que torce por você? Quem é que vibra com as tuas lutas? Quem é que gosta de saber a tua vitória? Se você não tem, começa a ser de alguém, seja torcedor de alguém, E queira também que alguém torça por você, compartilha. Esse período de Covid deixou muito isso, as pessoas pouco relacionamento, as pessoas estão muito desconfiadas, estão muito de mimimi, estão muito longe uma das outras, estão perto, mas estão distantes emocionalmente, E Deus quer curar isso, amém? Deus quer tirar todas as barreiras para Ele trazer cura. Então chegou o grande dia E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha,
em lugar de Vasti. E né, ele deve ter ficado com outras mulheres, mas quando ficou com Esther, né, ela era diferente. Claro que ela era diferente, ela não era da Pérsia, ela era judia, o sexo dela era diferente, tudo diferente. Né? Tinha, né, não vamos falar sobre isso, mas a parte de sexualidade, né, o oriental e o ocidental são diferentes. Então, ela, no caso, tinha área também diferente. Então, não é à toa que esse homem se encontrou com ela. Ele viu algo diferente de todas elas. Não sabia o quê, mas fez toda a diferença. E ela foi um grande marco na história, na vida do povo dela, que quando chegou a hora, ela remiu. Quando chegou a hora, anos depois, ela se posicionou e declarou, e o rei, que é isso? Você não é da Pérsia, você é judia. Mas já estava casado com ela e já estava há muito tempo, e não perguntaram nada na inscrição, então foi, né? E aí, através de Esther, ela salvou a geração judaica, né? Jerusalém, daquele local. Deus tem um plano em nossas vidas, individual. Amém? Individual e único, que muitas das vezes a gente não entende os motivos e os porquês, mas a gente entende que Deus tem um plano significativo, né, e um porquê de toda a nossa história. E aí, a cada encontro, principalmente com mulheres, Deus sempre manda flores, né? Ele sempre separa. E eu perguntei para ele qual flor ele queria mandar para vocês, ele falou rosa. Flores rosa, porque cada cor tem um significado. E nessa tarde ele mandou flores rosas. Eu, quando comecei a procurar, tinha vários buquês, e ele nunca escolhia. E aí, quando passei nesse, ele falou, não, esse aí, mas, Senhor, isso não é um buquê, são jarrinhos. E aí ele, no caso, comentou que esses jarrinhos é como nós, né? Somos, mesmo sendo rosas, somos diferentes, tamanhos e formatos. Mas, da parte de Deus, Ele manda para você, mulher que inspira, com muito amor. Ele manda para cada uma de vocês. E o rosa simboliza a fragilidade, a sensibilidade, a feminilidade, que nós, infelizmente, temos perdidos. Temos até lemas, né? Não, mulher tem que ser forte, forte. Toda força para quê? Nós somos frágeis. Deixa a força para o homem. Nós não aguentamos carregar tanta coisa. Nós somos mulheres de Deus com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com as nossas... De tanto querer carregar coisas que não é para a gente carregar, a gente adoece. Então, seja segundo o coração de Deus. Seja realmente uma mulher. E mulher... né? É igual quando vai nascer neném. É menino ou menina? É menina. Se é menina, é um padrão menina. Se é menino, é padrão. A gente perdeu já a noção do que é uma coisa e a outra. Então, que Deus, né, nessa tarde, né, eu queria, essa parte rosa, eu queria que a gente colocasse a mãozinha no nosso coraçãozinho. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque Tu nos fizeste mulher, Pai. Mulher, meninas, mulher segundo o coração Teu, vivendo coisas tão diferentes, em lugares tão diferentes, em situações tão diferentes, mas tudo tem um propósito, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que a gente não entende, mesmo aquilo que não sabemos, mas Tu tem todo o Teu controle sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua alegria, pelo Teu poder, pela Tua inspiração e pela Tua direção. Continua dirigindo as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus cuida de mim. Amém? Ninguém cuida, mas existe um Deus que cuida de nós. Amém. Deus abençoe, é um privilégio estar aqui com vocês. Queria passar a palavra
Deus abençoe, irmã.